Oi, gente, eu tô gravando mais um vídeo aqui pro nosso canal. Hoje, gente, eu vou gravar um vídeo aqui pra vocês falando o seguinte. É... Já repararam que quando, por exemplo, a gente tá Enfim, numa... Quando algum jovem, principalmente menor de idade, principalmente criança ou adolescente, quando entra na adolescência, começa a fazer, como se diz por aí, as pessoas, elas chegam, a primeira coisa que elas falam é: cadê a mãe, cadê o pai desse jovem ou dessa jovem? Como se todo pai, como se toda mãe soubesse exatamente como direcionar o filho. Isso pra mim é uma coisa que eu tava pensando esses dias, né? Porque falar assim, por exemplo, fulana tá não sei onde, fulano tá vendendo droga, o outro lá tá fazendo não sei o que, o outro lá tá. Cadê a mãe? Cadê o pai? Ou às vezes quando ocorre algum delito, né? Quando o jovem comete algum delito e fala, cadê a mãe? Cadê o pai? Gente, pra mim essa fala ela só externa uma coisa, que o jovem não, desculpa, os pais eles são extremamente romantizados na sociedade na qual a gente vive. Se eles não fossem extremamente romantizados na sociedade que a gente vive e idealizados principalmente, não se falaria dessa forma. E é uma frase tão lugar comum que as pessoas elas soltam como se fosse a coisa mais natural do mundo. Gente, é claro que existem pais e mães que são bons. É claro que existem pais e mães que vão querer o bem do seu filho. Mas tem pais e tem mães que não vão querer o bem do seu filho. Tem pais e tem mães que não vão fazer com que o seu filho, na verdade, seja ou esteja feliz. E tem pais e tem mães que não deram uma boa criação para os seus filhos. Por que eu tô falando isso aqui, gente? Porque as pessoas sempre falam assim: cadê o pai, cadê a mãe daquele jovem? Ou às vezes um jovem que tá na rua. Um jovem que tá na rua ou um jovem que tá trabalhando. Eu já vi, como eu trabalhava na madrugada, tinha meninos e meninas que também trabalhavam na madrugada. E às vezes eu olhava aquilo, uma criança, às vezes de 7, 8 anos, eu falava, meu Deus, você tinha que estar em casa dormindo. E se você fosse falar pra polícia, a polícia falava assim pra você, não ter conselho tutelar aberto essa hora, e não fazia nada. Porque já é uma situação extremamente comum. Pai, mãe, tio, tia, adultos mais velhos, às vezes colocar uma criança para vender coisas enquanto eles ficam sem fazer nada. Ai, que legal. Não, não é legal, mas enfim. Gente, olha só que legal. As pessoas elas falam, cadê o pai, cadê a mãe? O pai e a mãe, gente, as pessoas elas falam como se a partir do momento que a pessoa virou pai ou mãe, ela tornou-se, houvesse supostamente se tornado o detentor da maior sabedoria desse mundo acerca do que é criar um filho, acerca do que é proteger um filho, acerca do que é direcionar um filho para o melhor caminho possível. E a gente sabe que não é assim. A gente sabe que não é assim. E por que eu tô falando isso aqui, gente? Porque tem muita mãe, tem muito pai que na verdade não nem merece ser chamado de pai ou de mãe. Deveria ser chamado de genitor ou progenitor. Mas pai e mãe é outra história. E por que eu tô falando isso aqui, gente? Porque tem gente, como a gente estava falando aqui, tem gente que fala como se, nossa, sua mãe nunca vai querer seu mal, sua mãe nunca vai obrar para o seu mal, sua mãe nunca vai fazer com que você sofra um grande revés na sua vida. E, no entanto, tem várias mães e vários pais que estão obrando para que os filhos passem por revés. Vocês querem um exemplo? Olha só. Olha só o exemplo, gente. Pais e mães que vendem os filhos para tráfico. Seja tráfico de seres humanos, seja tráfico sexual, de escravidão sexual. Gente, é um filme muito pesado, é um filme cheio de gatilhos, é um filme muito cruel, que se chama Anjos do Sol. É um filme já um pouco antigo, eu assisti ele há 10 anos atrás, pra vocês verem como faz tempo já, que uma menina de 12 anos foi traficada. E ela foi vendida pelos próprios pais. E ela não foi a primeira a ser vendida, a irmã mais velha dela também foi vendida, e os pais ainda falavam assim, faz um esforço para ver se você vai encontrar sua irmã. Quer dizer, enfim, eles não viam a própria filha mais velha há anos. E a menina ela foi traficada para ser escrava sexual.
ela foi estuprada, né? Ela foi estuprada e ela passa por todo um caminho naquele filme através até ela conseguir a sua independência, porque quem fugisse do cativeiro de escravidão sexual seria morta no caso, né? Quem vendeu foram os pais. Então, não é porque é pai, não é porque é mãe que sabe melhor sobre o filho. Nem toda mãe vai defender os seus filhos, nem toda mãe vai colocar o próprio interesse acima dos filhos. Tinha uma outra menina também que ela estava ali, que ela chegou a ser amante do próprio padrasto. E é claro que, por ela ser menor de idade, ela foi abusada. Não é que ela foi amante, ela foi abusada pelo padrasto, né? Porque quem tem mais idade é que detém o poder da relação, da interação, porque no caso desse não é nem relação, é interação. O adulto é que deveria chegar e dizer não. Ah, mas a menina se iludiu, ela achou que o padrasto gostava dela. Ela é menor, não tem condição de opinar sobre. É o adulto que tem que dizer não e acabou. Mesmo que a menina se iluda, acha que pode viver uma história com o padrasto, sei lá, acha que se apaixonou pelo padrasto. É ele que tem que dizer não. Dali 10, 15 anos ela vai pôr a mão na consciência e pensar, poxa, é mesmo, né? Olha só. Quem tem que dizer não é quem é mais velho. Se eu não me engano, acho que ela tinha... Ele abusou dela, né? Porque por mais que ela, entre aspas, consentisse, abaixo de 14 anos é estupro. A gente, consentindo, entre aspas, ou não. Considera-se que um adolescente ou criança abaixo de 14 anos não tem condição de consentir com relação sexual, então não pode dar consentimento em relação sexual. Acabou. E a menina, ela foi expulsa da mãe. A mãe preferiu. Quantas também não fazem isso? Quantas que não preferem os machos aos próprios filhos? Isso sem contar que tem mães que são piores que os filhos. Piores em que sentido? O filho faz X, a mãe faz X e meio. Faz muito pior. Às vezes o filho aprendeu a fazer bobagem com a mãe ou com o pai. Tem pai que é alcoólatra, tem mãe que é adicta. Não vamos nem precisar ir pro âmbito de adicção e alcoolismo, gente. Vamos pro básico do básico. Tem pai que é violento com as palavras. Tem pai que pega o menino novinho e acha que pra ele virar mais que ele tem que iniciar a vida sexual no puteiro. Tem homem que ainda pensa assim hoje em dia. E aí se pergunta, cadê a mãe, cadê o pai? Olha os conceitos da mãe, olha os conceitos do pai. E tem também aqueles pais que praticam a assim chamada parentificação. O que é a parentificação? É quando o pai ou a mãe não tem condição de seguir na vida adulta e meio que empurra essa responsabilidade pro filho. Mas, Sara, como é que uma criança, como é que um adolescente vai ter condições de seguir a vida adulta? Não tem condição, por isso que faz tão mal, por isso que a parentificação é uma violência tão grave, porque a criança ainda está se desenvolvendo, a criança ainda está criando a sua personalidade e vai ter que cuidar de um adulto. Ela vai ter que cuidar de um adulto que não sabe se cuidar. Então, a pessoa não sabe se cuidar, ela não devia nem ter filho. Porque ter filho exige de si, ter filho exige da sua psique, ter filho dá trabalho, vai dar gasto. Se for pra você ficar reclamando depois, não tenha, porque nascer é um ato passivo. Agora, ter um filho é um ato ativo. Ter um filho é um ato ativo, você escolhe, por mais que digam que, mas a gravidez foi indesejada. Mas a pessoa não queria engravidar naquele momento, tá. Mas ela, a não ser que ela tenha sido estuprada, ela tomou uma atitude para ter aquele filho, né? Ela sabia que aquele ato sexual, se foi consentido, podia gerar em filho. Então, se ela sabia que podia gerar em filho, quem tomou essa atitude foi ela. Querendo ou não, foi um ato ativo, foi uma postura ativa da pessoa, não foi uma postura passiva. Ninguém colocou o bebê ali contra a vontade dele ou dela. Então,
Se a pessoa não quer ter filho, gente, não tenha. Dá um jeito, sei lá, dá um jeito. Dá um jeito de não ter. Porque é um peso muito grande para um filho chegar lá e falar assim: olha, você acabou com a minha vida, olha, você acabou com a minha juventude, com as minhas oportunidades, eu não me formei por sua causa, eu não evoluí na vida por sua causa, porque eu tive que cuidar de você. Sinto muito, mas se teve filho, não fez mais que obrigação em cuidar. Parece uma frase meio cruel, né? Mas é verdade, ninguém mandou ter filho, né, gente? Ninguém mandou ter filho, me perdoa, tá? Então, por mais que a pessoa queira, se ela é mãe, se ela é mãe, se ele é pai, tem que minimamente cuidar. E, no entanto, algumas pessoas nunca vão saber cuidar de um filho. E algumas pessoas vão chegar lá e vão falar assim: ah, mas cadê a mãe? Cadê o pai? A mãe e o pai muitas vezes nem sabem lidar com aquela situação. Às vezes a mãe e o pai estão lidando com problemas tão sérios dentro de si próprio ou de si própria que nem sabe lidar com aquilo. Então ele ou ela deveria, enfim, parar pra pensar antes de colocar filho no mundo. Então antes da pessoa chegar lá e falar assim, mas onde está a mãe? Onde está o pai? A gente tem que parar e pensar. Tem algumas mães e tem alguns pais que é como se não tivesse, ou é como até como se essa mãe ou esse pai até pesassem mais para esse filho. Porque tem filho que sai da casa dos pais e sente um peso saindo das costas, entendeu? Tem filho que sente um peso saindo das. Tem mãe e tem pai que pesa tanto pro filho que o filho sente um peso saindo das costas. Então, às vezes a mãe e o pai nem sabem lidar ainda com a vida, né? E isso a gente percebe quando a gente fica adulto, porque quando a gente é criança, adolescente, a gente acha que os adultos são outro tipo de raça, são outro tipo de ser humano. E na verdade, a gente amadurece. A gente até endurece na emoção, a gente não fica mais daquele jeito que a gente estava antes. Mas a gente continua frágil, continua com as vicissitudes, continua com fraquezas, com inseguranças, com medos. Então a gente vê que até mesmo os pais mais bem intencionados pode ser que não sei, que falhem, né? Imagina os que não são tão bem intencionados assim, imagina os que não tiveram uma base também na sua infância e levam essa falta de base para a sua idade adulta e acabam tendo filhos também nessa falta de base e parentificam os filhos e fazem com que os filhos assumam papéis de adultos os quais eles não estavam prontos para assumir. Então, a gente pensa assim, ah, cadê o pai, cadê a mãe? Muitas vezes pai e essa mãe, apesar de às vezes estar presente de corpo, no resto não estava presente. Ou achava que ser pai e mãe é dar comida. É dar comida, é dar presente, mas educação de básica é bom, às vezes não dá. Então, pai e mãe não é a sabedoria completa. Nossa, tem gente que acha que a partir do momento, principalmente a mulher, a partir do momento em que ela é mãe, pronto, ela sabe criar a criança, ela sabe lidar com a criança, e como se fosse um instinto. Não é bem assim, gente. Não é bem assim. O ser humano ele não é tanto instinto. O ser humano ele é mais ego do que instinto. O animal ele é todo instinto, né? O animal ele cruza quando entra no cio. O animal ele lambe o filhote quando tem que lamber. O ser humano não. Tanto que o ser humano ele tem uma escolha racional, por exemplo, até de abandonar o filhote. Se vier na cabeça dele, ele abandona. Quanta gente que não abandona os filhos, né? Então, não é tanto assim por instinto, né? O ser humano é mais por ego mesmo. Então, o ser humano ele tem um maior poder de escolha, às vezes pro bem e às vezes pro mal. Então, muitas vezes tem pai e tem mãe que não vai saber olhar e cuidar o próprio filho. E sim, tem pai e tem mãe que não vai querer o bem do filho, não vai instruir, às vezes de propósito, o filho para ele ter andar com as próprias pernas no mundo. E creio eu que a gente deveria desmistificar um pouco essa questão de pai e mãe.
é sempre muito sábio e sempre sabe como lidar com o filho e sempre tá certo e nunca vai querer o mal do filho. Às vezes, infelizmente, tem mãe até que é invejosa da filha. Às vezes, infelizmente, não vai querer o bem, não. Gente, muito obrigada por mais essa atenção e até o próximo vídeo.